ויהי בימי אחשוורוש, אחשוורוש, ויהי בימי אחשוורוש, אחשוורוש, המלך מהודו ועד כוש, המלך מהודו ועד כוש, 27 מדינה, 27 medi Essa é a música que nós cantamos diariamente durante todo o mês de Adar, e nesse ano, durante os 60 dias de Adar, nós cantamos e dançamos diariamente numa bandinha com os instrumentos musicais que meu pai instituiu muitos anos atrás, e a gente mantém essa música e essa dança. E essa é a primeira frase da Megillat Esther. E a grande questão é o que significa essa música, o que significa essa frase. E é isso que veremos hoje na mística de Purim, terceira aula. E a grande pergunta é: onde Deus estava durante toda a história de Purim? Onde Deus estava? É incrível que se você pega Megillat Esther em qualquer idioma, você pega o rolo da Megillat Esther e você começa a ler, não aparece sequer uma vez o nome de Hashem em toda a leitura da Megillah. Nenhuma vez. Deus tem vários nomes, vários apelidos, nenhum nome, nenhum apelido, nenhuma vírgula, nada, nenhuma letra que descreve a presença divina em toda a história de Purim. E o mais incrível é que a história de Purim, a Megillat Esther, faz parte da coleção do Tanakh, dos 24 livros da Torá, Nevi'im e Ktuvim, dos 5 livros da Torá, os profetas e as escrituras. Megillat Esther foi o último livro a entrar na coleção do Tanakh, como veremos mais adiante. E este é o único livro de todo o Tanakh que não consta o nome de Deus. Que estranho, né? Como assim? Será que não poderiam colocar o nome de Hashem? Então, existem várias e várias explicações na Hassidut, várias e várias explicações na mística, na Kabbalah, e a linha que vamos seguir hoje é a seguinte resposta: que a natureza é o próprio milagre. A natureza não é natureza, mãe terra, algo natural, algo que acontece por acaso, mas todos os milagres que acontecem e que aconteceram na história de Purim é Deus fazendo a natureza, é Deus fazendo as coisas acontecer de uma forma incrível, mas totalmente camuflado, escondido. Essa é uma das razões que em Purim nós nos fantasiamos, Masechot, colocamos máscaras, porque Deus ele estava mascarado durante toda a história, do começo da história de Purim. Vai bimei Achashverosh, a história de Achashverosh, até a morte de Haman e a vitória dos judeus nas guerras, não aparece o nome de Deus. E se você quiser chamar que Purim é Chag Gadol HaYeladim, como a música Chag Purim, Chag Purim, Chag Gadol HaYeladim, Masechot, toda a festa de Purim é uma grande festa para as crianças. E muitas pessoas festejam a festa de Purim pelas crianças. As crianças colocam a fantasia, que as crianças deem os presentes para os amigos. A festa, a brincadeira para as crianças, mas não é história para os velhos, não é história para os adultos, é só Hagadol HaYeladim. Por quê? Porque é uma historinha bonita,
É uma história que tem o rei, que tem a rainha que morreu, a segunda rainha, linda e maravilhosa, e depois tem o inimigo, e tem todas as histórias, que é a história muito divertida, a história que as crianças mais gostam é a história de Purim. Eu também, particularmente, a história que eu mais gosto é a história de Purim, porque cada vez você descobre mais um detalhe, mais um medrash, mais uma explicação, uma interpretação, e sempre tem mais algum detalhe que você desconhece, e tudo é verdadeiro. Mas a história de Purim é uma história normal, natural da época. Na época da monarquia, na época dos reis, dos grandes impérios e dos grandes imperadores, você vê a história do Ahasverosh. Como já contei outra vez, Ahasverosh, ele não tinha sangue real. Ele não era da família real. O pai dele não era rei, o avô dele não era rei. Ele era um schlepper, ele era um Zé Ninguém. Por isso que ele casou com a Vashti. A Vashti era filha do Belshazzar, que era filho do Nabucodonosor, que destruiu o templo, que era o imperador da Babilônia, o Império Babilônico. E o único que sobreviveu em toda aquela família foi a Vashti. E o Ahasverosh casou com a Vashti para conseguir receber um pouquinho desse sangue real, para ele conseguir assumir esse trono e essa realeza. E todos os impérios da época, Meda, Pérsia e Babilônia, todos acabaram terminando, caindo no trono do Ahasverosh. E ele virou o rei do mundo. Como a Megillah descreve, Vaim Ahasverosh, Sheva Ve'esrim Umeya Medina, 127 países. Mehodo Ve'at Kush, de Rodo, que é a Índia, até a Etiópia. Olha a distância da Índia até a Etiópia. 127 países. 3.000 anos atrás, praticamente. 2.500 anos atrás. E ali ele era o rei. E para ele assumir esse reino, para ele assumir esse trono, e comandar 127 países, ele matou milhares e milhares de pessoas, se não milhões de pessoas. Ele matou sua própria mulher, matou toda a família dela, para ele assumir esse trono. Isso era normal na época. Quando um rei assumia o trono, ele precisava matar todos os irmãos e todos os parentes para ele ser o único monarca. Era normal na época. E toda a história, se você vai ler, você fala, não tem Deus. Não existe Deus. Tudo coincidência. Havia um rei, muito rico, que ele fez uma festança por 180 dias, matou a mulher, pegou uma segunda mulher, odiava os judeus, para variar. Seu primeiro ministro, ou o grande conselheiro, Haman, decidiu matar os judeus, ele aprovou, veio lá a Esther, falou com o rei, ele voltou atrás, matou a Haman e salvou a Esther e salvou todo o povo dela. E viveram felizes para sempre. Mas cadê Deus? Cadê a presença divina? É tudo uma coincidência, é tudo na natureza, os caminhos da natureza, mas não tem a presença divina. E é essa que é toda a ideia da Megillat Esther. A ocultação de Deus. Por isso, como já falei na outra aula, o nome de Esther não era o verdadeiro nome dela. O nome dela era Hadassah, de Hadass, de um cheiro, mirta, de um cheiro muito especial. Mas é um nome hebraico. Ela mudou o nome para Esther, porque Esther significa ocultação. Ela ocultou a sua identidade judaica, porque Deus estava escondido também. Deus estava lá o tempo todo, mas você não presenciava, não tem como enxergar e ver o nome e a presença divina
de uma história tão normal como esta. E o mais incrível é que tudo aquilo que o Haman planejou contra os judeus, tudo que ele fez contra os judeus, Venaforhu, se inverteu contra sua própria cabeça. Ele acabou sendo enforcado na árvore que ele fez, na forca que ele fez para o Mordecai, ele e seus filhos, e eles queriam destruir e aniquilar todos os judeus. Ele e todos os seus seguidores foram aniquilados na festa, na data de Purim. Então o nome de Deus não consta, mas tudo era Deus. Tudo era a presença divina abençoando e iluminando e orientando que tudo isso acontecesse. E veremos isso em alguns episódios e algumas partes da Megilá que representam essa mesma ideia. Se você ler a Megilá, o primeiro capítulo da Megillat Esther, eram nos dias de Ahasverosh. Ele era o Ahasverosh que reinava da Índia até a Etiópia, 127 países. E quando ele estava reinando, ele decidiu fazer uma festança no terceiro ano, uma festa por 180 dias. E era uma festa com tanta abundância de comida, de bebida alcoólica, de vinho. Você podia beber o vinho que você quisesse de qualquer lugar do mundo, de qualquer idade. A idade que você tinha, esse era o vinho que você recebia. Ouro à vontade, os cálices eram de ouro. Você tomava um cálice, um copo de vinho, você podia levar de lembrancinha para casa aquele copo de vinho de ouro. E depois você levava mais um copo, e mais um copo. E cama para milhares e milhares de convidados. Comida e bebida por 180 dias. E a Megilá descreve, e o Talmud descreve mais ainda, todos os mínimos detalhes dessa riqueza e luxuosa festa. E no final, ele decide fazer mais uma festa. Uma festa de 7 dias para os moradores da capital de Shushan, que era a capital da Pérsia. E ali era onde os judeus moravam. E os judeus foram convidados para essa festa. E eles participaram da festa. Mas se você ler esse primeiro capítulo que descreve a riqueza do Ahasverosh, você fala, o que eu tenho a ver com isso? O que a Torá e o Tanakh tem a ver com todos esses detalhes da festa do Ahasverosh que aconteceu há 2.500 anos atrás? Por quê? Porque isso aqui faz parte da Megilá. Não faz parte. A Megilá poderia começar Ish Yehudi, havia um judeu, ou a história de Esther. Mas por que você precisa falar a primeira parte, que havia o Ahasverosh, e que ele fez a festa, e que ele chamou a Vashti, que ela viesse nua para sua festa, e que ela negou o convite dele, e ela foi morta? O que tem a ver comigo tudo isso? O que tem a ver com o Tanakh tudo isso? Porque, na verdade, cada detalhezinho da Megilá é um milagre. Cada detalhe tem um sentido, um significado místico, cabalístico, que tem a ver com a nossa história, que tem a ver com a festa, que tem a ver com o milagre. A própria festa foi feita comemorando a destruição do templo. Toda a festa foi celebrando a destruição do Beit HaMikdash. Porque, como disse, o avô da Vashti era o Nabucodonosor que destruiu o templo. Todos os objetos do templo foram roubados, foram levados para a Pérsia, para a Babilônia, depois para a Pérsia. E esses objetos estavam lá nessa festa, todos os utensílios estavam lá sendo usados e abusados e
e maltratados e impurificados nessa festa do Ahasverosh. O trono do rei Salomão era o trono onde o Ahasverosh estava sentado. Mas essa festa, ele tinha uma razão para comemorar. Porque nesse momento, eles sabiam de uma profecia dos nossos profetas que dizia que após 70 anos da destruição do templo, os judeus voltariam para Jerusalém e iriam reconstruir o segundo templo. E o Ahasverosh sabia muito bem disso. Todo mundo sabia disso. Só que ele fez o cálculo errado. Ele calculou os 70 anos a partir da expulsão dos judeus de Jerusalém para a Babilônia. Mas ele errou, porque o cálculo dos 70 anos começaria a partir da destruição do templo. Então ele errou no cálculo. E ele pensou que isso já havia passado, 70 anos já haviam passado. E por isso eu já posso dominar os judeus nunca mais vão voltar para Jerusalém, Deus não existe, o templo não existe, essa profecia não existe, e por isso que ele estava lá celebrando, comemorando os 70 anos de vitória e derrota e destruição dos judeus. Então os judeus foram na festa, eles estavam lá comemorando a vitória dos babilônios, comemorando a derrota dos judeus. Isso que era a festa de Ahasverosh. Isso que era a festa de Ahasverosh. E ele chamou os judeus para a segunda festinha humilde de mais 7 dias. Sabe por que ele chamou os judeus? Porque ele queria que os judeus pecassem lá. Aparentemente a comida era kasher, mas ele colocou lá muita comida não kasher. Ele colocou muita comida não kasher exatamente para fazer que os judeus pecassem. Com comida errada, com mulheres erradas, com várias tentações e com várias provocações para que os judeus eles pecassem lá. Que aliás, mesmo que eles não comessem nada de errado, o simples fato que eles foram para a festa e eles tiveram proveito da refeição daquele grande perverso que era o Ahasverosh, isso já foi o grande pecado que eles fizeram. Os judeus eles pecaram em ir à festa, porque eles se abaixaram na cabeça, de coração, respeitando, dando todas as honrarias para o Ahasverosh. O Senhor é o Rei do Universo. Vossa Majestade, se nós estivermos bem com um grande imperador, com um grande rei, estamos salvos e protegidos e tudo vai dar certo para o nosso povo. E esse que foi o grande pecado deles. No final da história, no final do milagre, a Esther, a rainha Esther, ela vira para os Chachamim, para os nossos sábios do Sanhedrin, e pediu Kitvuni Ledorot. Por favor, eu gostaria que vocês escrevessem a história de todo o milagre de Purim num livro. E que esse livro seja eterno e que esse livro entre na coleção do Tanakh. Já havia terminado praticamente a coleção do Tanakh, da Torá escrita, e ela pediu, e inicialmente eles negaram. Eles falaram: como vamos escrever uma história dessa que demonstra a vitória dos judeus e a derrota dos nossos inimigos, a derrota do Império Persa? Isso vai despertar mais antissemitismo contra nós. Então nós não aceitamos. Fala Esther para os sábios:
essa história já está digitada. Essa história já está no livro de crônicas da Pérsia e de Meda. Então, não tem nenhuma novidade. Já está cadastrado essa história. Já é famosa essa história. Quando eles entenderam que essa história já havia sido publicada, eles aceitaram, escreveram a história e colocaram dentro da coleção do Tanakh. O mais incrível é que essa história, nas crônicas da Pérsia, da Meda, não existe em nenhum lugar. Não tem nenhuma anotação, nenhuma menção na história da Pérsia, da Meda, que hoje não existe nenhum dos dois, e nem a Babilônia, mas não existe nada desse livro que a própria Megillah descreve, que os Goim foi escrito por eles também essa história. Vayehi b'mei Achashverosh. Vayehi. Vayehi significa e foi. É uma linguagem do passado. Todo dia nós falamos no Shema Israel, Vehaya im shamo atishmeu. E será, no futuro, se vocês escutarem a palavra de Deus, eu darei a chuva na hora certa e assim por diante. Falam nossos sábios, a linguagem Vayehi no passado representa algo triste, algo ruim. Porque Vayehi b'mei Achashverosh, todo esse reinado do Ahasverosh, todos esses anos que os judeus estavam na Babilônia, na Pérsia, foi uma época muito triste, muito pesada para o povo de Israel. Vehayim shamot ishmeu, e será, se vocês escutarem as minhas palavras, eu vou dar a chuva. Uma linguagem do futuro é sempre uma linguagem alegre, porque o futuro você sempre pode modificar. Se você melhorar o seu comportamento, se você se comportar, você vai ter bons resultados no futuro. Então toda a história de Vayehi b'mei Achashverosh está representando uma época triste para o povo de Israel. Falamos que o nome de Deus não aparece na Megillah. Só que nas entrelinhas, o nome de Deus aparece centenas de vezes na Megillat Esther. Porque toda vez que consta a palavra Hamelech, o rei, fala o Talmud, isso representa o Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu, o rei dos reis, o grande Deus, o Criador do Universo. Isso representa Hamelech. Então quer dizer, toda vez que a Megillah descreve o rei falou, o rei fez, o rei falou tal coisa, representa o verdadeiro rei. E mais uma explicação, que o próprio nome Achashverosh representa Deus. Porque Achashverosh é uma junção de três palavras. Acharit Vereshit Shelo. O começo, o final e o começo pertence a ele. Quem é a pessoa, quem é aquele que o final e o começo pertence a ele? Deus, o Todo-Poderoso. Então quando descreve Achashverosh, na verdade a Megillah está falando sobre o verdadeiro rei, o verdadeiro Achashverosh. E Achashverosh também representa duas palavras pela mística que você pode dividir entre Hash e Rash. Hash significa silêncio e Rash significa barulho. Barulho e silêncio. Silêncio são dois níveis de Deus, são duas expressões de Deus, duas formas que ele se expressa. E tem uma forma que Deus ele se expressa de uma forma silenciosa, que é o nível mais elevado de Deus. Por isso que quando o sumo sacerdote entrava no Kodesh HaKodashim, no dia do Yom Kippur, ali era Hash, era silêncio absoluto, porque Lo Berash Hashem, Deus não é barulhento, ali não tinha barulho.
Por isso, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele não entrava com aquelas 8 roupas com ouro e com aqueles sininhos que falamos semana passada, os sininhos que ficavam na borda inferior do Kohen Gadol, porque naquele lugar mais sagrado, mais elevado, é silêncio absoluto. Fora, já tem barulho. Então, no nível mais baixo, Deus ele já é mais barulhento. Quer dizer, não que Deus é barulhento. Quando Deus está no nível mais elevado, na sua essência, ali é silêncio absoluto e não tem modificações no nível de Deus. Quando Deus ele já desce e se conecta ao mundo, daí já tem barulho, já tem mudanças, já tem que se adaptar ao mundo, aos níveis barulhentos e transformações no mundo. Porque a água é silenciosa, mas o fogo é barulhento. O fogo sempre está queimando algo. Quando Deus ele desce para o mundo, ele está queimando o mundo, consumindo o mundo, elevando o mundo, transformando o mundo. Isso quer dizer Ahasverosh, que durante toda a história de Purim, Deus ele estava lá em cima, assistindo toda a situação, que ele estava se escondendo aqui embaixo, mas Deus ele estava porque ele tem a máscara, que ele pode se esconder a sua verdadeira identidade. Mehodu ve'at Kush, desde a Índia até a Etiópia, milhares e milhares de quilômetros, da Índia até a Etiópia, e ele era rei de tudo isso. 127 países, que representa o mundo inteiro daquela época. E isso está ligado com 127 anos da matriarca Sara. A Sara faleceu com 100 anos, 20 anos, 7 anos, que isso tudo representa os caminhos naturais. A revelação de Deus dentro da natureza, se camuflando, se escondendo dentro dos caminhos da natureza. E por isso talvez muitos questionam por que nós cantamos essa música. Você está cantando uma música inteira, essa é a única música que Chabad compôs, mas existem outras dezenas de músicas de Purim que falam sobre palavras ou trechos da Megillah muito mais interessantes. Venafachu, que foi transformada a situação. Ola Yudim aita orav simcha vesasson vikar, que para os judeus teve luz e alegria e salvação. E outras frases que representam a vitória. A música que nós cantamos é a música mais, digamos, insignificante para a nossa vida. A gente canta e canta e canta, e foi nos dias de Ahasverosh, Eli Ahasverosh, que reinava da Índia até a Etiópia, 127 países, 127 países. E eu com isso? Por que a Megillah? Por que a música é essa? E por que o primeiro capítulo inteiro da Megillat Esther é sobre um trecho totalmente insignificante para a minha vida? Mas baseado no que explicamos antes, entendemos. Porque todo esse primeiro capítulo, que ele está escondendo Deus, e está falando do Ahasverosh e do Melech Ahasverosh, na verdade é Deus, a essência de Deus mais elevada, camuflada aqui embaixo, escondida aqui embaixo, que representa o domínio e o poder de Deus, mesmo nos caminhos da natureza. Porque, como já falamos várias vezes, o nome de Deus, Elohim, vale 86. E Hateva, a natureza, também vale 86. Porque toda a natureza é Deus camuflado, Deus escondido nos caminhos da natureza. Você quer acreditar em Deus? Você quer enxergar Deus? Você precisa ir além da natureza. Você precisa enxergar que Deus ele é muito maior do que isso tudo. Não tem coincidência, mas ontem estudei um estudo bem profundo do Tzemach Tzedek, do terceiro Rebbe. E ali ele descreve o que é fé em Deus, Emuná.
Ele fala que emuná, que nós precisamos ter, não é acreditar que Deus criou o mundo e que a natureza é Deus. Porque isso qualquer pessoa pode e deve atingir esse nível de fé, de conhecimento e reconhecimento que a natureza é Deus e que Deus é o Criador do universo. Por isso que um não-judeu, ele deve se referir a Deus como o Criador do universo. Porque ele enxergando a natureza, enxergando uma criança nascendo, as frutas nascendo, as plantas crescendo e os caminhos da natureza, você acaba reconhecendo que existe um Criador, que existe Deus. Você tem essa obrigação de chegar a esse conhecimento, a esse reconhecimento. Mas a fé que um judeu ele pode e deve atingir é muito além disso. Porque sendo que nós temos uma alma judaica, que é um pedaço de Deus, a nossa conexão a Deus não é uma conexão lógica, não é uma conexão que está atrelada aos caminhos da natureza, é um caminho muito além de tudo isso. E essa é a fé que os judeus representaram e revelaram durante toda a história de Purim, durante todos os decretos do Haman. Porque, como já falei da outra aula, que até o momento da história de Purim, os judeus eram chamados de Ivrim, hebreus, Hebrew, que eles eram descendentes de Avraham ha-Ivri, Avraham, o patriarca Avraham, o hebreu. Por que ele é chamado de hebreu? Porque o mundo inteiro estava num Ever é margem do rio, numa margem do rio, e ele estava na outra margem do rio. Ele era o único monoteísta. Até a história de Purim, os hebreus eram chamados de hebreus. Quando foi a história de Purim, e os judeus negaram se ajoelhar para o Haman, negaram abandonar a fé judaica, e estavam dispostos a morrer, porque o decreto durou um ano inteiro, praticamente um ano. Esse Mesirut Nefesh deles, esse auto-sacrifício, essa fé máxima das crianças e do Mordecai e de todo o povo, isso era uma fé totalmente além do entendimento da racionalidade. E por isso que eles mudaram de nome para Yehudim, judeus. Porque o nome Yehudi não é alguém que vem da tribo de Yehudá, de Judá. Yehudi é qualquer pessoa que nega a idolatria, é chamado de Yehudi. Alguém que nega a idolatria, o simples fato que você abandonou a idolatria, é como se você tivesse aceito toda a Torá, todo o judaísmo. E aqui os judeus, eles negaram a idolatria. E eles se aproximaram de Deus dessa forma. E eles então foram chamados de Yehudim. Várias situações da nossa história, os judeus se assimilaram. E fizeram questão de se assimilar com o país, com a cultura local. Dessa forma eles vão se camuflar, vão se proteger do antissemitismo, assim que eles achavam. E assim que algumas pessoas, infelizmente, ainda acham hoje, que com tanto antissemitismo, com tanta calúnia e ódio e inveja dos judeus, então muitos judeus eles querem esconder. Não querem andar de kippá na rua, não querem falar que eles são judeus, não querem colocar uma mezuzá na porta de casa. Por quê? Perigoso! E foi isso que os judeus fizeram na história de Haman, na história de Purim. O pecado deles foi exatamente este, que eles se misturaram com os persas. Eles estavam no governo, eles eram grandes ministros e juízes e advogados e economistas. Toda a economia que veio de Jerusalém, que era extremamente rica, acabou caindo na Pérsia. E o Ahasverosh não era bobo, ou o Nabucodonosor não era bobo, Nabucodonosor. Ele pegou os judeus inteligentes para administrar os bancos e toda a economia local.
E os judeus falaram, vamos nos assimilar. E eles se assimilaram com casamentos proibidos, mas se assimilaram com valores não judaicos e se perderam. E por isso que eles foram para a festa, para dar essa honra ao Ahasverosh, demonstrando que se nós estivermos de boa com o governo, com o rei, nós estamos protegidos. E esse que foi o grave erro deles, esse que foi o grande pecado deles. E a salvação foi quando reverteu a situação, quando eles acreditaram piamente, cegamente em Deus e descartaram os connections políticos com Ahasverosh, usando a rainha Esther. Eles foram lá, rezaram para Deus, jejuaram 3 dias e assim que eles conseguiram reverter toda aquela situação. E isso aconteceu algumas décadas atrás. 100 anos atrás, os judeus da Alemanha estavam totalmente assimilados, infiltrados na cultura alemã, na ideologia alemã, na história alemã, se vestindo como alemães, falando alemão, não mais o hebraico. Então eles eram alemães, judeus, não judeus alemães. E ali que surgiu todo o reformismo, de querer reformar e se adaptar à ideologia. Dessa forma nós estaremos protegidos do antissemitismo. Nós estaremos protegidos dos inimigos, porque nós somos um deles. E o que aconteceu? Todo o antissemitismo, todo o comunismo, todo o holocausto aconteceu lá. Neste local que eles mais acreditaram que seriam a salvação. Você é um judeu e você vai para o forno, você vai para o crematório. Não interessa se era seu pai, teu avô, teu bisavô, você é judeu, você vai para lá. Então tem situações que nós nos esquecemos, ou queremos esquecer, ou queremos nos afastar, e aquele nosso inimigo vem e fala: você, seu judeu, vem aqui, você é judeu, pode ir acordando. E a situação que estamos passando agora é exatamente a mesma. Quantas pessoas se assimilaram com casamentos proibidos ou com valores proibidos, esquecendo que são judeus, esquecendo das tradições judaicas. E vem uma guerra, vem um Hamas, ou vem um presidente e xinga os judeus, e ataca os judeus, e fere lá no âmago da alma judaica. Isso desperta dezenas e centenas ou milhares de pessoas se despertaram e se aproximaram mais de Hashem, da Torá, das mitzvot, graças aos nossos inimigos. Como eu vi esses dias, eu ouvi de uma pessoa, de um rabino, ele falou o seguinte: o Hamas despertou o coração judaico adormecido de muita gente. Mas no momento que o nosso presidente falou as asneiras que ele falou uma vez, e repetiu, e reforçou, e pegou o embaixador para cá e para lá, todas as besteiras que ele falou e continua fazendo, isso feriu muito mais gente. Muitos judeus que até o momento não estavam se importando com Israel, que tudo que estava acontecendo lá, neste momento falou: meu presidente, meu país, eu estou me sentindo ameaçado, eu sou judeu. Essa que é a coisa mais incrível de tudo isso. Alguns meses atrás, eu conheci um judeu que não sabia que era judeu, que a bisavó dele era judia, que veio da Polônia, e assim foram 1, 2, 3, 4 gerações totalmente assimilados de valores, frequentando centro espírita, frequentando lugares que um judeu não pode frequentar. E ele nem sabia que ele era judeu. Sem querer, ele esbarrou num judeu e comentou sobre a guerra de Israel, falou: minha bisavó era judia. E ele já veio aqui, já colocou o tefilim, fiz o bar mitzvah dele, dei para ele o talit, colocou o mezuzot, está estudando, está se aproximando, graças ao antissemitismo. Então a gente tem que aprender que a gente não pode se assimilar
não pode ter medo, não pode ter vergonha, pelo contrário, você tem que ter um orgulho de ser judeu, de andar de cabeça erguida, não que eu sou melhor do que os outros, mas ter a tua identidade sem esconder, ter orgulho de quem você é e não ter medo de ninguém, porque essa é a nossa salvação, de não abaixar a cabeça. O grande argumento que o Haman falou para o Ahashverosh, ele disse: Yeshno Am Echad. Yeshno Am Echad. Tem um povo. Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Existe um povo que está conectado com Deus Echad, com Deus um e único. E esse que foi o grande ataque dele. É um povo que acredita em Deus um e único. E esse que é o problema deles. Eles não acreditam na nossa religião, nos nossos vários deuses. Ele usou o argumento Yeshno Am Echad. Tem um povo que fala Echad, que fala Shema Israel Echad. É um povo Echad, único, unificado. E para ele, Haman, sendo descendente do Amalek, como já falamos sobre o Amalek na última aula, que era o nosso maior inimigo, que queria nos destruir, que queria nos separar, que queria causar brigas, discórdias, separações, ele não acredita, ele não enxerga, ele não entende o que significa união, Echad, Achdut. E esse que foi o grande ataque dele. Yeshno Am Echad, tem um povo unido com Deus único. E como que foi a salvação? Foi o Mesirut Nefesh deles. Foi o auto-sacrifício para não se desapegarem do Echad, de Deus um e único. Por isso que na hora da outorga da Torá no Monte Sinai, séculos antes, foi só o início do judaísmo. Foi só o início, porque foi doado de cima. Então, por alma, eles aceitaram o judaísmo. Mas o corpo, a matéria, a fisicalidade não havia aceito. No momento que eles entregaram e estavam dispostos a morrer por serem judeus durante um ano, para não se desapegar ou para se apegar com Hashem Echad, cada vez mais forte, foi isso que trouxe a salvação deles. E por isso que Vekiblu, eles receberam, eles assumiram e eles uniram a alma com o corpo, o espírito com a matéria. E por isso que Vekiblu Hayehudim, os judeus, não os hebreus, os judeus, negando a idolatria, negando o Haman e se conectando com Echad, com o um e único, eles receberam e assumiram de verdade a Torá, unindo a alma e o corpo, o espírito e a matéria. E foi isso que trouxe salvação para eles. Então, se hoje eu aqui também me comporto dessa forma, eu vou trazer a minha salvação, e a salvação do nosso povo e do mundo todo. E é isso que vai trazer o nosso grande rei Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser. Uma boa noite para todos.